Bom dia, sintonizadores. Como estão? Estão me ouvindo? Como que está o som? Como que está a imagem? Marília, como que tá? Como que tá o som? Como que tá a imagem? Eu acho que tá indo, mas em todo caso, me confirme. Vamos lá então. A Cipa de Palotina, sejam bem-vindos. Quem mais? A gente está ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo podcast do Sintonia Quântica. Marília, Karine, como que está o som, imagem? Tá tranquilo? Me digam, por favor. A ideia hoje, pessoal, é a gente conversar um pouco sobre os pequenos detalhes, sobre as pequenas interferências, sobre as interferências que acontecem na nossa vida. E o que eu penso em conversar com vocês hoje é um pouco de como eu, a partir do Sintonia Quântica, entendo esses processos todos, tá? Energeticamente falando, a ideia é a gente olhar o todo. Então, só para lembrar, o Sintonia Quântica, ele é uma prática energética, então ele não vai trabalhar muito com o psicológico, ele vai trabalhar muito pouco com o psicológico e muito pouco com o corpo físico. Então, a ideia que eu tenho enquanto interferências, no domingo eu coloquei um story falando das pequenas coisas, de preparar a mesa, de fazer alguns mimos para você mesmo. Então, para quem me conhece, quem vem aqui em casa, sempre que for tomar café comigo, vai ter uma mesa bem posta, que são coisas simples. Então, vai ter um prato com uma fruta, um pão, alguma coisa, que são coisas simples que a gente consegue fazer pra gente mesmo, independente de estar sozinho ou estar acompanhado. Então, isso sempre vai ter. Se vocês chegarem no café aqui, vai ter isso. Se vocês chegarem no almoço, a mesa também vai estar posta e não é pelos outros, mas é por mim. É essa energia que a gente tem que começar a trabalhar pra gente mesmo, tá? Se sumir o som, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí, tá bom? Durante a semana, eu fui trabalhando também a ideia do que atrapalha você de viver a sua própria vida. Quais são as situações que atrapalham? E algumas pessoas falaram que é família, quem divide apartamento falou que é a pessoa que divide apartamento, a mãe interfere na vida profissional. Então, todas essas questões são energias intrusas à nossa energia de pensamento. Ali naquela caixinha de pergunta, eu não coloquei no que atrapalha, mas quem atrapalha. A ideia não era entrar tanto nessa questão de saber mesmo o problema, do que é, mas de onde vem o problema. E as situações que foram colocadas ali, elas são bem pontuais, bem interessantes. A partir da visão do Sintonia Quântica, a nossa primeira energia de interferência é a família. Então, quando nós nascemos inteiros, nós nascemos completos, nós nascemos sadios, nós nascemos perfeitos. Nós precisamos ainda da família, até os 7, 8 anos mais ou menos, para o nosso desenvolvimento e para a nossa alimentação. O que acontece é que a família ela vai embutindo na gente tanto os medos, as inseguranças, os traumas e também as coisas boas, como coragem, participação e tudo mais. Só que muitas vezes a gente acaba ficando muito mais com o negativo do que com o positivo.
E isso acaba, de uma certa forma, causando umas interferências muito grandes na nossa vida. Então, como exemplo, a minha mãe atrapalha na minha questão profissional. É o primeiro contato, a mãe é a primeira admiração que a gente tem. Então, partindo da constelação familiar, por exemplo, que é uma terapia vibracional, a gente quer honrar o pai e a mãe. E aí vem toda a segunda egrégora, que é a egrégora social e religiosa, que é maior que a familiar, que vai colocar para a gente a ideia de honrar pai e mãe a partir da religião judaico-cristã que a gente tem. E a gente vai perdendo a nossa autonomia. Aquilo que deveria ser para a gente pensar livre, pensar autônomo, pensar com a nossa própria cabeça, nós condicionamos as nossas atitudes, as nossas ações a partir da mãe, a partir da família, a partir dos irmãos, a partir da história familiar e depois a partir do nosso grupo familiar, a partir do nosso grupo social, a partir do nosso grupo religioso. E aquilo que era pra gente ter um pensamento livre, próprio e autônomo, a gente tem pensamentos condicionantes. Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Marília, me dá um ok aí. Karina, me dá um ok aí. Vivi, saudade de você, mulher. Me dá um feedback. Estão entendendo a linha de raciocínio? A partir do Sintonia, a gente precisa começar a entender o que é nosso e o que é do outro, o que é meu e o que é da minha mãe, o que é meu e o que é da minha família, o que é meu e o que é da minha religião, o que é meu e o que é do meu grupo social. Porque muitas vezes nós acabamos nos tornando uma Maria vai com as outras. Então, casamento, por exemplo, eu estou com uma situação de uma cliente que quer se casar. A grande questão dela é que ela quer seguir uma linha de raciocínio e a mãe, de uma certa forma, quer fazer de um outro jeito o casamento. E ela está tendo que negociar, ela não está tendo autonomia para ela fazer o casamento do jeito que ela quer. Por quê? Porque a família é um núcleo muito forte, porque os amigos são um núcleo muito forte e acabam interferindo na vontade individual dessa pessoa que está ligada a um desejo individual de se casar. Quem vai se casar não é a mãe, não é os amigos, não é a família. Quem vai se casar é essa minha cliente. E aí causa um conflito porque ela fala assim, por mais que seja uma boa intenção da minha mãe querer me ajudar, não é o casamento que eu quero para mim. Entendem como são coisas simples que vão interferindo na nossa vida? Marcela, tudo bem? Clay, tudo bem? Lopes, tudo bem? A Aninha, tudo bem? Então, a Ana, eu vou usar você como exemplo, tá? Eu fui no casamento da Ana essa semana, eu até postei nos stories aí. Foi um casamento totalmente desconstruído, eu achei maravilhoso. Ela casou do jeito que ela queria, com quem ela queria, aonde ela queria, porque ela tem autonomia suficiente. Ana, seu casamento foi espetacular, maravilhoso, adorei o processo todo. Então, é essas questões que a gente tem que começar a olhar. Aonde está a nossa autonomia e nós, me coloco também, enquanto pai, enquanto mãe, nós estamos pensando em criar os nossos filhos, sobrinhos, netos, para autonomia ou a gente vai estar trabalhando com eles, ensinando eles a ser submisso a uma egrégora, a um pensamento meu, da minha origem. Estão entendendo? Começa a coisa no gostar de si mesmo, colocar a mesa para você mesmo, escolher as frutas que você quer para você mesmo, o café que você quer para você mesmo, as louças que você quer para você mesmo, a roupa que você quer, e vai abrindo esse leque cada vez mais para as coisas que você quer lá fora. Então, questão de relacionamento, hoje já não tanto mais, mas ainda tem relacionamentos abusivos em que o homem determina a roupa que a mulher vai usar.
não existe mais isso, não existe mais essa ideia. Ainda existem homens, existem famílias que consideram a opinião deles em relação ao corpo da outra pessoa uma premissa válida. Eu posso até dar uma opinião, olha, não ficou legal e tal, mas colocar alguns adjetivos para categorizar aquela roupa, aquela situação, é extremamente complicado. Estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Marcela, obrigado. Ana, tudo bem? Vivi, tô com saudade, já mudou, já tá no Nordeste? Me manda um oi aí. Então, a ideia que eu quero trabalhar com vocês é essa. E o Sintonia, ele olha para isso. O Sintonia, ele trabalha a ideia de você ser você mesmo, de você ser autônomo, de você buscar o relacionamento que você quer, de você estar com a pessoa que você quer. E isso não é tão difícil, mas existe negociação, exige negociação, pede que você ceda de um lado para ter também uma outra situação do outro lado. Então, isso é construir uma relação e não impor uma relação. Quando a gente olha pelo olhar do Sintonia Quântica, todas as questões, sejam familiares, ou seja, de relacionamento social, religioso, ele deve ser negociado, porque senão as coisas não acontecem a partir da autonomia minha e da outra pessoa. Estão entendendo de novo a minha linha de raciocínio? Faz bastante tempo que eu não fazia mais live, então eu quero saber a opinião de vocês. Estão entendendo ou não? Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Vivi já está no Nordeste, tem que me organizar para te visitar então. Fazer aqueles movimentos aí. Edu, seja bem-vindo. Sandra, seja bem-vinda. Como que vocês veem essa questão de autonomia? Como que vocês se colocam dentro dos relacionamentos? Como que vocês se colocam diante da questão familiar, da questão religiosa? Vou pegar um pouco da questão religiosa também e entrar na energia disso. Hoje, eu venho de uma formação judaico-cristã, minha formação é católica, eu fui para o seminário e resolvi sair do seminário por vários motivos. Quando eu saí do seminário, eu comecei a descobrir outras religiões, outros pontos de vista, outras energias. Cada religião fala de um mesmo Deus de forma diferente. A forma que é falado, você direciona aquele caminho, aquele pensamento, aquela energia. Então, se eu sou católico, toda aquela egrégora, ela vai direcionar a minha energia para aquele ponto específico. Se eu sou pentecostal, se eu sou evangélico, todo rito vai orientar a minha energia para aquele ponto final. Se eu sou espírita ou se eu sou do candomblé, todo rito vai orientar a minha linha de pensamento para aquele lugar específico do culto que eu estou vivendo naquele momento. São linhas de energias diferentes. Eu me adequo, eu me adapto ou eu vivo essa energia? Essa energia, ela interfere na minha forma de pensar e de agir, ou eu estou ali para viver o melhor relacionamento com Deus? Alguns exemplos. Uma das coisas que eu questionava na Igreja Católica é as pessoas que eram separadas e não podiam comungar. Então, era um questionamento meu, eu não aceitava isso e colocava muitas vezes essa situação. Então, é uma pessoa desejando se comunicar diretamente a partir do alimento com o ser divino que ela acredita, e existe alguém no meio do caminho que impede que isso aconteça. Ora, Deus é maior que essa pessoa que está no caminho interferindo, que no caso é o sacerdote. Quem é ele
para interferir, para fazer o corte entre mim e o ser divino. Então, neste caso, ele é muito maior que o divino que está ali disponível para mim. Entende? Muitas pessoas não pensam desse jeito, ficam aprisionadas na autoridade do sacerdote. Dentro de algumas outras denominações religiosas, você não pode, por exemplo, cortar o cabelo, você não pode usar determinado tipo de... Porque eu entendo, ou o sacerdote entende, que Deus não vai gostar. Ora, se Deus não vai gostar, ele deveria falar para mim enquanto pessoa. Por que ele fala com essa pessoa aqui e não comigo? Então, não é quebrar a questão de autoridade do sacerdote, mas é questionar o papel do sacerdote. O sacerdote, ele deve ter um papel de vínculo, de ligação. Ele deve facilitar a minha ligação com o divino. Só que muitas vezes ele vai criando barreira e vai castrando e vai minando o meu pensamento. Assim é com os pais, assim é com os amigos, assim é no nosso trabalho. E quando a gente não entende essa visão energética da castração, da delimitação, a gente vai aceitando tudo que é tirado de nós. E muitas vezes nós ficamos com a nossa autonomia tão tolhido quanto quando a gente era criança lá atrás. Então, a gente vai perdendo a nossa autonomia. Então, a família, ela fala não, 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 não pra gente, não pode, não pode, não pode, a partir daquilo que eles acreditam que sejam valores, vão embutindo isso na cabeça da gente. O nosso grupo social, escola, religião, vai embutindo outras coisas, e a gente acaba estando numa posição daqui a pouco de falta de autonomia. O sintonia quântica, que é a técnica terapêutica que eu trabalho, ela vai buscando e ela vai tirando essas capas de cebola até chegar na sua essência e descobrir quem é você realmente, o que você gosta realmente, o que você quer realmente. E quando você descobre o que você quer, todas as outras coisas acabam não importando. Então, olhar para esses objetivos, olhar para aquilo que a gente é de verdade, é o que realmente importa. Pessoal, entenderam a linha de raciocínio? Comentem aí o que vocês estão achando, enquanto eu como uma melancia aqui, que eu ainda estou com fome. Eu já tomei o café enquanto preparava as coisas aqui, mas uma melancia é sempre bem-vinda. Abreu, seja bem-vindo. Marcela, me diga como que está Luiz Eduardo Magalhães, Edu, Curitiba. Sandra. Me dê aí a opinião de vocês, digam o que vocês estão achando dessa interação. Carlos me perguntando pelo YouTube, muito legal esse pensamento, às vezes não temos noção do que nos atinge de forma tão sutil. E é isso mesmo, Carlos, muitas vezes a gente vai deixando de viver, a gente vai deixando de ser nós mesmos. Então, o Sintonia, ele trabalha com a ideia de descobrir o nosso eu divino. O Sintonia, ele trabalha com a ideia de que cada um de nós é a essência de Deus, que cada um de nós tem uma parcela divina. Então, quando eu me descubro enquanto divino, eu me descubro a minha opinião, a minha intenção, aquilo que eu sou. E aí, eu crio um monte de possibilidades que tem a ver com prosperidade. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro, querem ser felizes, mas não entendem o que é ser próspero. Entendem o que é ter dinheiro, por exemplo. Porque a sociedade impõe que prosperidade é ter dinheiro. Na visão do Sintonia, prosperidade é muito maior que tudo isso. Quantas pessoas a gente já viu e já sabe que herdou uma herança muito grande, uma quantidade muito grande de dinheiro, ou ganhou um prêmio muito grande e depois de um tempo perdeu tudo isso. Por quê? Porque as pessoas não entendem
que prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é saber aproveitar todas as coisas que você tem na mão. E você só consegue aproveitar a energia do que você tem na mão, a energia do dinheiro, a energia da liberdade, a energia de um bom relacionamento, a partir do momento em que você descobre o que é um relacionamento de verdade, o que é ter dinheiro de verdade, o que é utilizar daquilo que você tem, que é dentro de você. Não tem como eu querer ter dinheiro se eu vivo da opinião das outras pessoas. Eu ouvi um vídeo que me mandaram essa semana que falava que não tem como acabar com a fome do mundo. Eu questiono esse vídeo, mas estamos aí. Que se pegar todo o dinheiro das pessoas ricas e dividir para todo mundo e dar 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais para cada pessoa que tem no mundo. O pobre, ele vai ligar para o vizinho, para o amigo, para a família e vai falar assim, ó, passa no açougue e vamos fazer um churrasco porque hoje eu tenho dinheiro na minha conta. Depois de um ano, esse pobre ele vai voltar a ser pobre porque ele pensa de uma forma pobre. De uma certa forma eu concordo. O rico que perdeu todos os milhões dele e tem lá 1 milhão, ele já vai pensar que ele precisa abrir um açougue, que ele precisa abrir uma cervejaria, porque aquele que vai consumir, o primeiro que eu falei, vai comprar. Então ele vai crescer daqui a pouco da mesma forma que ele cresceu lá atrás. Então, de novo, quem começou do zero vai chegar lá em cima e quem começou do zero vai voltar lá para baixo. Só que aí a gente tem que entender os valores que são passados tanto para esse que vai gastar, como esse que tem possibilidades. Se você aprendeu que o outro tem e tem condições o tempo inteiro, ele não tem a necessidade de festejar, ele não tem a necessidade de entrar no consumismo, ele não tem a necessidade. Esse aqui, para ele, é algo novo, para ele é algo... É uma novidade muito grande, de ter a possibilidade de celebrar com uma gordura financeira a mais. Só que o que falta, a diferença entre esse e esse, é uma educação financeira. É a egrégora que foi criada diferente. Essa pessoa ela nunca passou necessidade, essa sim. Então, quando a gente começa a olhar para as egrégoras de societárias, a gente veja que falta educação. E educação não está na mesa, mas educação no sentido de educar para uma vida econômica, educar para uma vida social, educar para uma vida de conhecimento, educar para uma vida de aprendizado, educar para uma vida de empreendedorismo. Então, eu estou acompanhando agora uma menina que ela está terminando a faculdade dela, e eu falei assim, olha, eu preciso que você fure a sua bolha. E aí, ela está se formando em educação física, e eu conversava com ela que ela tem milhares de possibilidades antes mesmo de terminar a faculdade. E aí ela me deu abertura para eu furar essa bolha dela. E a gente começou a conversar enquanto eu estava ali na academia, a gente começou a conversar, e eu consegui furar a bolha dela e mostrar as possibilidades que tem. Essa menina, ela cresceu o olho de uma tal maneira que ela já encontrou 3 possibilidades de, sem mudar a vida dela, conseguir ganhar dinheiro. E a proposta que ela tem é que até o final do ano, ela vai ganhar 5 mil reais por mês, que é pelo menos 3 ou 4 vezes mais do que o que ela ganha hoje. Entende que muitas vezes falta esse start, não é só dar dinheiro, mas é educar. Então, tem como acabar com a fome no mundo? Tem. Desde que a gente ensine as pessoas a pensarem fora da bolha aonde elas estão. Então, olhar para isso, olhar para a pessoa e descobrir os valores dela,
é uma descoberta fantástica. É entrar na energia e fazer essa minha nova cliente, por exemplo, pensar próspero, ela pensar que ela tem possibilidades, sem mudar o dia a dia dela, de realizar o sonho dela, por exemplo, de ter o carro e de ter a casa dela. Beleza? Deixa eu ver aqui que eu vi que tem alguns comentários no Instagram. Chega agora, mas o assunto é muito interessante. Legal, Abreu. Edu, muitas pessoas ficam presas nessa energia de depender da energia de um sacerdote. Também por muitas vezes buscarem respostas prontas. Eu acredito que todos podem se conectar com o Criador. E é bem isso. Edu, a ideia aqui do sacerdote é só mais uma ideia. Muitas pessoas, eu por exemplo, eu parto da ideia de que tudo depende da gente. Então eu trabalho com a galera, por exemplo, profissionalmente falando, ou socialmente falando, que eu trabalho com a responsabilidade de que eu sou capaz de fazer para mim mesmo. Assim como essa minha nova cliente, digamos assim, que ela é uma funcionária, eu trabalhei com ela a ideia de que ela não é uma funcionária, ela só não funciona. Ela colabora, ela cria, ela é autônoma, ela faz as coisas acontecer. Então, tanto na vida espiritual, como na vida pessoal, como na vida social e profissional, nós temos condições de fazer mais e fazer diferentes. Só depende da gente mesmo, tá? Mas é preciso que se busque viver suas próprias experiências e buscar raciocinar por conta própria. E não somente aceitar o que as pessoas dizem sem questionar. Eu sou considerado uma pessoa que fala demais, eu sou considerado briguento, Edu. Na grande maioria das vezes, eu preciso emitir a minha opinião, senão eu não durmo. Muitas coisas não me incomodam, mas uma opinião errada, uma opinião castradora, uma opinião delimitadora, eu vou pelo menos falar que aquilo não é daquele jeito. Se conseguir conversar ou não, já é outra coisa, tá? O Ariel tá dizendo que tá baixo o som. Me digam aí, me dê um feedback se é só o Ariel ou se é de todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui no Face. Rosana, exatamente isso, precisamos quebrar a bolha e pensar as possibilidades para a transformação na nossa vida. Obrigado, Rosana, pelo seu comentário. E é bem isso, pessoal. A ideia dessa conversa aqui é trazer para vocês uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de pensar. Tudo ao entorno de nós é energia. E a energia que a gente vai querer daqui a um ano, ela depende primeiramente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é e daquilo que a gente pensa. Um dos principais objetivos do Sintonia Quântica, e meu em particular, é mudar a forma de pensar das pessoas, é quebrar paradigmas. Para isso, a gente primeiro precisa entender quem a gente é. Então, o Sintonia, ele dá essas ferramentas para as pessoas. A segunda coisa é direcionar o nosso foco de energia. Para isso também, o Sintonia é capaz de direcionar, como eu fiz com essa nova cliente minha. E o terceiro ponto é focar no caminho certo, no caminho correto. Muitas pessoas se perdem do caminho, muitas pessoas vivem outras vidas, vidas de outras pessoas. Por exemplo, a história da pessoa que falou lá atrás na caixinha de perguntas, em relação à minha mãe interfere no meu trabalho. Será que é realmente para você viver aquela profissão, ou você é muito mais estrategista, você é muito mais indo para um outro caminho? Será que você realmente tem que ser médico porque a tua família é médica, porque a tua mãe é médica, ou você prefere ser advogado, ou você prefere ser administrador de empresas? Então, é esse questionamento que você tem que fazer, e fazer experiências novas, e olhar para as possibilidades que vão oferecendo para vocês. O áudio tá bom pro Edu. Oi, Fátima, tudo bem? Seja bem-vindo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de comentários.
Legal. Pessoal, então a ideia era mais ou menos essa. Algum comentário final para a gente já ir encerrando, para eu liberar vocês também, para viver a vida de vocês, para criar a vida de vocês, para viver a energia de vocês. A ideia aqui é parar, refletir um pouco, trazer uma nova forma de olhar o mundo, porque a gente olha com a energia que a gente traz e aplicar essa energia na nossa vida, tá? A minha intenção aqui, Andresa, seja bem-vinda. A ideia aqui é fazer com que você olhe para a sua vida, você olhe para o teu passado, você olhe para o seu futuro e veja aonde você pode chegar. Rosana, muito bom conversar já cedo. Bom sábado. Obrigado, Rosana. Bom sábado para você também. Pessoal, então era isso. Bom dia, peguei no final. Mas assim, ó, vai ficar disponível tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no podcast Sintonia Quântica. Então, acompanhem por lá, tá bom? Pessoal, Amanda, seja bem-vinda. Bom sábado para vocês, bom final de semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário que vocês tenham, bota aí embaixo que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Bom sábado, bom domingo e boa semana que começa a partir de amanhã. Tchau, tchau!